Graça e paz e bom dia, na misericórdia do Senhor. Depois de 4 semanas longe de vocês, olhando pelas câmeras, vendo vocês passando calor, e eu lá na água de coco, brincadeiras à parte, estava com saudade de vocês. E até orei a Deus se Deus não tinha um chamado para toda a Filadélfia, ir para o litoral de Santa Catarina. Todo mundo, porque se ficar alguém aqui, daí não tem graça. Mas, gente, é muito bom a gente fazer parte do plano de Deus, da família de Deus. Então, é bom tirar férias, é bom ter um tempo, mas é bom estar juntos. É bom ter uma casa para retornar. É bom ter alguém que a gente percebe que somos amados e que amamos. Então, louvado seja Deus pelo privilégio que Ele nos concede de sermos Igreja Batista Filadélfia de Canoas nessa época, nessa geração. E se você ainda não faz parte dessa família, o que você está esperando para fazer parte dessa família? Hoje eu quero falar a respeito de desconforto de alma. Hoje normalmente seria o dia da nossa ceia, mas devido ao feriado de carnaval, a gente transferiu para o próximo domingo. Então a nossa ceia será no próximo domingo, quando teremos então 3 cultos, às 10, às 18 e às 20 horas. E no próximo sábado temos o nosso sábado da liderança, mas também teremos uma assembleia geral extraordinária para decidirmos se compramos ou não compramos um outro imóvel. Então, se você é membro da igreja, você está convocado a estar conosco no sábado pela manhã. Eu não sei se você já experimentou algum tipo de desconforto. Talvez você, como eu, que tem pé grande, já comprou um sapato, achando que o sapato deu, e quando você usa ele um dia todo, chega no final do dia, você sente assim, não foi legal. Pode estar tudo legal ao seu redor, pode estar todo mundo sorrindo, a paisagem pode ser bonita, mas você está desconfortável. Você já fez uma viagem de avião? Vocês acho que não vão ter nem ideia do que é eu sentar numa poltrona de avião, se não for na saída de emergência. Eu me lembro que quando em 2015 fomos um grupo de 19 irmãos aqui da igreja para Israel, eu paguei 30% a mais do que todo mundo só porque eu precisava sentar na saída de emergência. Porque você imagina fazer uma viagem de 9, 10 horas apertado, seria um horror. Desconforto. Você já experimentou algum tipo de desconforto físico? Agora, o desconforto físico, até se você está com o sapato apertado, você chega em casa, tira, você bota fora. Se você dormiu uma noite mal, num travesseiro ruim, numa cama ruim, você toma um remedinho, você faz alguma coisa e resolve facilmente. Mas e quando o desconforto é na alma? Quando você está vivendo um desconforto no seu coração interior? É algo que a paisagem pode estar bonita, a companhia pode ser a melhor companhia possível, o ambiente pode ser agradável, mas algo não vai bem. Como lidar com o desconforto? Você já imaginou dormir uma noite toda tendo como travesseiro uma pedra? Por incrível que pareça, eu depois de velho, cada vez que eu saio, eu tenho que levar o meu travesseiro. Por incrível que pareça. Então, às vezes, eu até tenho vergonha de chegar num hotel carregando embaixo do braço o meu travesseiro. Mas se eu não dormir num travesseiro exatamente daquela altura, se ele for um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, eu levanto com a minha cervical detonada. Desconforto. E daí o dia todo fica ruim pelo desconforto de uma noite mal dormida. E eu quero ler com você a respeito de um homem chamado Jacó, que passou uma noite toda dormindo, tendo como travesseiro uma pedra. Mas nós vamos perceber que o desconforto de Jacó não foi apenas um travesseiro de pedra. A Bíblia diz assim em Gênesis capítulo 28, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar,
Ali ele passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se lhe deitou ali mesmo para dormir. O desconforto de Jacó e os nossos desconfortos. Para quem não conhece a história, Jacó era o irmão mais novo de gêmeos, seu irmão Esaú. Eram os únicos filhos de Isaac e Raquel. Raquel era estéril, Deus fez um milagre, depois de uma idade avançada, ela teve filhos gêmeos. Era uma promessa de Deus. E quando as crianças estavam para nascer, a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrado no pé, no calcanhar do seu irmão. E naquela época, os nomes tinham uma simbologia muito grande. O nome trazia uma expectativa, algo em relação ao que os pais viam nos seus filhos. E quando a parteira, quando eles viram que a criança nasceu agarrada no pé do irmão, como se dizendo assim, tu não vai nascer primeiro do que eu quero passar na tua frente. Lhe deram o nome de Jacó, que não era um nome muito bom não. Era o nome de alguém assim, esse aí se deixar ele vai te passar para trás. Esse aí se você facilitar ele vai te enganar. Se você facilitar ele vai te levar na cara. E Jacó e Esaú cresceram. O pai preferia Esaú, que era mais viril, era mais guerreiro, era o cara mais macho alfa. Jacó já era mais caseiro, ficou na saia da mamãe. Jacó aprendeu a cozinhar, talvez a lavar louça. Ele gostava de poesia. Então a mãe se identificou com Jacó. Mas naquela época, quem ganhava os bens, o nome, o direito de herdar o nome da família era o primogênito. E o primogênito era Esaú. Mas a mãe não queria que fosse Esaú, queria que fosse Jacó. O pai ficou meio velho, meio cego, não enxergava direito. E Jacó e a mãe enganaram o pai para que Jacó fosse escolhido como herdeiro do nome dos bens. Isso foi um golpe muito sério para o pai e para o irmão. E o irmão ficou tão bravo que disse assim, seu cara de pau, salafra, sem vergonha. Já desde o começo tu estava pegando no meu pé, mas eu quero dizer, é só o papai fechar os olhos, eu não vou fazer agora. Mas é o papai fechar os olhos, morrer, eu acabo com a tua laia, seu miserável. E Jacó regalou uns olhão, porque o irmão era o cara que fazia e acontecia. E a mãe ficou mais preocupada. A mãe diz assim, se tu ficar aqui, teu irmão vai te matar. Então faz o seguinte, vai-te embora. Para onde, mãe? Vai lá para as terras onde é que tem uma parentada minha. Mas qual é o endereço? Não sei. Para quem eu vou? Não sei. Te manda daqui. E é nessa situação que nós encontramos Jacó. Jacó agora está num deserto. E quem já esteve no deserto, nós não estivemos propriamente no deserto, mas lá em Israel era interessante. Durante o dia era extremamente quente, mas à noite, se você não botasse um agasalho, você passava frio. É a característica do deserto. Quente de dia e de noite frio. Jacó agora está num deserto frio, solitário, sozinho. Nenhum tipo de conforto, não tinha o carinho, o cafuné, a comida, o nescauzinho de manhã da mamãe. Ele não tinha nada, ele estava totalmente desconfortável. E agora ele chega num lugar e ele precisa deitar, ele não tem nenhuma mochila para fazer de travesseiro. Ele precisa pegar uma pedra. Mas, gente, a verdade é que Jacó não apenas estava vivendo um desconforto físico, não estava apenas vivendo um desconforto ocasional, mas existia muito mais no seu coração, na sua alma. Ele tinha outros desconfortos. E essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade de muitas vidas. Podem não estar vivendo momentaneamente um desconforto físico, financeiro, mas estão vivendo um desconforto na sua alma, no seu coração. Algo que, apesar de tudo que estão passando, vira e mexe os incomoda. E quando olhamos para Jacó, percebemos que ele estava enfrentando o desconforto de estar sem família.
de o preferido da mamãe, agora está sozinho. Daquele que tinha alguém que amava, que se importava, que cuidava, agora está num deserto hostil, imprevisível, sem o amparo, sem o cuidado, sem que alguém que se importe por ele, sem que alguém cuide dele. Ele está no desconforto de estar sem família. Hoje essa é a realidade de algumas pessoas. Alguns porque estão longe de casa por motivos profissionais ou os mais diversos, precisaram deixar a sua casa, a sua família, os seus entes queridos. Outros porque o seu pai, a sua mãe, alguém que o cuidava, o amava, morreram. Outros porque a realidade dura e crua dos dias em que vivemos fazem que muitas pessoas vivam a realidade de lares onde o pai e a mãe se separam. Quantos adolescentes, quantas crianças de uma hora para outra estão vivendo o desconforto de viver em lares aonde os pais são separados. Quantos estão vivendo a realidade de não serem desejados e foram abandonados por pai, por mãe? O desconforto de não se sentir parte, de não se sentir amado, de não se sentir protegido, de não se sentir parte de uma família. Mas por incrível que pareça, existem alguns que estão debaixo do mesmo teto, estão morando na mesma casa, vivendo no mesmo ambiente, mas estão vivendo longe, continuam vivendo o desconforto de se sentirem sozinhos estando acompanhados. E talvez, gente, esse seja um dos maiores desconfortos, porque a pessoa que deveria estar ao seu lado, lhe cuidando, lhe amando, sendo um porto seguro, falta, se omite, muitas vezes, por causa de vícios, por causa do álcool, por causa de preferências. Jacó se sentia indesejado pelo pai. O pai preferia o seu irmão. Muitas vezes, debaixo do mesmo teto, estão vivendo o desconforto de não se sentirem amados, desejados, cuidados. O desconforto de Jacó não era apenas físico, mas era o desconforto de estar sem família. Mas não apenas o desconforto de estar sem família. Jacó estava num lugar, e se alguém perguntasse para onde você vai, eu não sei. Jacó estava vivendo o desconforto de estar sem direção. Para que lugar você vai, qual o endereço que você vai, eu não sei. Jacó não sabia para onde ia, ele não tinha um alvo, ele apenas estava fugindo. Quando você vive a sua vida simplesmente vivendo, simplesmente fugindo, simplesmente tentando escapar de uma realidade onde você não tem um alvo, um propósito, um objetivo claro, você se sente desconfortável. E gente, vamos ser honestos, o que caracteriza a vida de uma pessoa que não tem direção? Como eu sei que uma pessoa está vivendo uma vida sem direção? Ela vai para qualquer lado. Uma pessoa que não tem direção, ela vai para o lado que o vento sopra. Ela vai para o lado que a maré leva. Essa é a verdade de muitas pessoas. Muitas pessoas estão vivendo a sua vida simplesmente do estilo Zeca Pagodinho, eu deixo a vida me levar, eu não sei, eu não tenho um alvo, eu não tenho um propósito, eu não tenho direção, eu não sei que rumo dar a minha vida. Eu não sei se eu caso, se eu compro uma bicicleta, ou o que eu faço da minha vida. E o mais interessante, que quando você não tem direção para a sua vida, alguém vai vir e vai fazer a sua cabeça. Se você não tem um alvo, é muito fácil você ter a sua cabeça feita. Alguém vir e dar um objetivo, um propósito. E às vezes é muito interessante que as pessoas que vivem uma vida louca, umas pessoas que não sabem o que querem da sua vida, elas se acham independentes. Não.
eu não preciso de uma religião, eu não preciso de Deus, eu não preciso de um pastor, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pai, de mãe, eu sei cuidar da minha vida, eu sei o que fazer. Mas no fundo, são pessoas que são extremamente influenciáveis. E daí você vê o seu estilo até de se vestir, você vê até mesmo o seu estilo de viver a sua vida. São influenciadas com as mais variadas práticas, chamadas e ditas rebeldes. Mas isso é sinal de que não tem direção para a sua vida. Isso é sinal de que não sabe o que rumo dar para a sua vida. Jacó não apenas estava vivendo uma situação de desconforto por estar sozinho, não ter ninguém por si, mas ele estava vivendo o desconforto de: o que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? O desconforto de não ter direção. Sozinho, andando a esmo, enfrentando o desconforto de estar sem família, sem rumo, e a solidão. Jacó, agora, eu imagino Jacó, que era mais caseiro, não era tão aventureiro quanto Esaú. Provavelmente era daqueles meninos que gostava de sentar e tomar chimarrão, bater um papo, conversar. Passava o dia todo na tenda, batendo papo, ouvindo gente conversar. E agora, ele não tem ninguém. Agora ele está sozinho. Ele não tem ninguém com quem conversar, ele não tem ninguém com quem expressar os seus sentimentos, ele não tem ninguém para chorar. Gente, Deus nos fez com a necessidade intrínseca de nos relacionarmos. Nós não fomos feitos para vivermos solitariamente falando. Precisamos de momentos de solitude, precisamos de momentos de estarmos a só, de repensarmos a nossa vida. Mas quando a solitude se torna em solidão, isso é doentio. Nós precisamos ter alguém para amar, nós precisamos ter alguém para nos relacionar, e nós precisamos ter alguém que nos ame, que alguém que se importe conosco. Mas hoje, muitas pessoas estão vivendo o desconforto da solidão. Porque vamos ser honestos, hoje nós vivemos uma crise de relacionamentos significativos. Hoje a tônica dos nossos dias, no que tange a relacionamentos, é: o que eu ganho com isso? Hoje a máxima que rege os relacionamentos: se alguém se aproxima de alguém, é porque quer receber alguma coisa, ou sexo, ou dinheiro, ou se aproveitar de uma situação. Mas hoje as pessoas estão buscando satisfazer-se, as pessoas estão buscando: eu quero ser feliz. E muitas vezes é justamente nessa mentalidade que os relacionamentos são construídos. As pessoas estão tendo um relacionamento, mas a tônica é o egoísmo, é a indiferença, é ser usado, é ser abusado emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas, financeiramente falando. Já falei inúmeras vezes aqui de um casal que certa feita fomos ajudar, e o marido, enfrentando uma crise de meia-idade, perde o emprego. E ele fica meio depressivo. Anos de casado, anos dando uma vida boa à esposa. E agora ele entra num parafuso, porque ele perde um salário, uma profissão boa. E a primeira atitude da esposa é: eu não preciso dele para mais nada. Ele só está depressivo. Não trabalha, não bota dinheiro para dentro de casa. Para que eu vou ficar com esse homem?
Essa é a tônica, a realidade de muitas pessoas que estão se sentindo só. Elas estão lutando sozinho para manter uma família, lutando sozinho para manter um casamento, lutando sozinho para fazer com que a vida valha a pena, enquanto tem alguém do lado que simplesmente quer viver na carona. O desconforto de se sentir sozinho, da solidão. Essa é a realidade de Jacó. Não tem ninguém para me defender, não tem ninguém para chorar comigo, não tem ninguém para botar a mão no meu ombro e dizer assim: eu estou contigo, vamos lá, vai dar, juntos vamos vencer. É o desconforto de você estar sozinho. E às vezes, como eu falei anteriormente, não está sozinho fisicamente, mas a pior solidão é a solidão de você estar só, estando acompanhado. Jacó, assim como nós, enfrentou desconforto. Desconforto na sua alma. Porque ele estava agora longe da sua família, sem direção, sozinho, mas estava acompanhado da culpa. Jacó estava vivendo o desconforto da culpa, porque provavelmente Jacó nesse momento estava dizendo assim: por que eu fiz o que eu fiz? Jacó agora estava se sentindo culpado, por quê? Porque ele sabia, ele tinha consciência que ele fez algo errado. Isso é tão verdade, que se você continuar lendo a história de Jacó, 20 anos depois desse momento que nós estamos lendo aqui, do capítulo 28, 20 anos depois, quando ele tem que se encontrar com seu irmão, que seu pai já está morto, ele tem medo. Quem tem medo de algo que aconteceu há 20 anos, é porque carrega diante de si a culpa de algo que sabe que fez errado. Quantas pessoas hoje estão vivendo, tentando equilibrar a sua vida sob o desconforto do medo, da culpa? Quantas pessoas hoje estão querendo viver uma vida normal, saudável, mas estão carregando a culpa? Porque sabem, têm consciência de que fizeram algo errado. Quantos estão querendo equilibrar a sua vida sobre uma mentira? Gente, não tem jeito, e digo mais ainda, se você é filho de Deus, porque se você for filho do diabo, o diabo é o pai da mentira. Você até vai deitar, dormir, roncar e vai viver bem. Mas se você é um homem, uma mulher de Deus, você nunca vai viver uma vida confortável na sua alma, se você viver na culpa de uma mentira. Quando você tem consciência de algo que fez e não acertou, não confessou, não voltou atrás. Quantos estão vivendo a sua vida numa mentira? Com o seu cônjuge, com os seus pais, com o seu líder, com o seu pastor, com a sua igreja. Quantos estão vivendo o desconforto de viver uma vida de falsidade? Vive uma coisa aqui e uma vida lá, e constantemente estão no desconforto de que se os dois mundos se cruzem, se as coisas se atravessam, se alguém de cá descobre como é e alguém de lá descobre como é, a coisa vai complicar. Quantas pessoas estão vivendo o desconforto porque sabem que carregam um prazer ilícito, carregam uma tara, um vício, algo escondido, que sabe que é nocivo, que sabe que é ruim, que sabe que é destrutivo para si, para a sua saúde, para a sua vida espiritual e para a sua família, se ficar sabendo. É a culpa. E o desconforto da culpa é terrível. Você saber de que se a sua esposa descobrir o seu caso, se o seu esposo descobrir o seu sexo fora do casamento, se souber do seu vício na pornografia, no jogo, hoje com o tal do tigrinho, nem sei se é tigrinho, mas o que tem gente
que está vivendo o desconforto de carregar algo, de praticar algo. E isso gera uma crise profunda. Jacó, com a cabeça numa pedra, sozinho, longe de todas as pessoas que amava, ele sabia que ele estava nisso porque ele errou, porque ele pisou na bola, porque ele fez o que não devia fazer. A culpa. Jacó carregava o desconforto do estigma, da marca. Cada vez que alguém dizia, ô Jacó, ele lembrava que ele foi identificado como alguém que engana, como alguém que trapaceia, como alguém que é desonesto. Jacó carregava o desconforto da marca, do estigma, do rótulo. Alguém olhava para ele e dizia, não confia nesse cara não. E quantos hoje vivem isso? Quantos hoje na sua família são uma ovelha negra porque um dia pisaram na bola? Quantas pessoas hoje são uma ovelha negra no ministério, na igreja, em todos os lugares que vão porque um dia fracassaram? E as pessoas não confiam mais. As pessoas simplesmente não acreditam mais na sua palavra. São marginalizados, totalmente sem credibilidade. É o estigma, é a marca, é o rótulo que cola. E isso fere, isso machuca. Ainda ontem nós estávamos reunidos como família e começamos a conversar e falamos a respeito de um outro rótulo que hoje é muito ruim, principalmente entre adolescentes, entre jovens. É quando você não está dentro do modelo da cultura. Quando você não tem um corpo. Quando você não é bonito dentro do padrão, não pode ser nem bonito demais, porque se for bonito demais é marginalizado. Se não for bonito demais, se for feio demais, tá. Existe um estereótipo, um estigma de altura, de peso, de fisionomia. Tem que ser musculoso, tem que ser atlético, tem que ser alguém que tem um carisma, tem que ser alguém talentoso, alguém que é agradável, alguém que é esportivo, intelectual, extrovertido. Precisa alguém que tem alguma coisa para apresentar, e se não for assim, é marginalizado. Jacó carregava o estigma, e hoje muitas pessoas carregam o desconforto de não se sentirem aceitos, de se sentirem marginalizados pelo que são, como nasceram, pelas suas características, pela sua personalidade, pelo seu temperamento. Jacó não era apenas uma pedra de travesseiro. Não era apenas a sua orelha, que se ele deitou assim, meu Deus do céu, como é que ficou a orelha dele? Se deitou de nuca, de bruços, pior ainda. Mas ele carregava todos esses desconfortos. A sua mente, o seu coração estava num turbilhão. Mas, talvez, o maior de todos os desconfortos de Jacó era o desconforto de se perceber diante de Deus. A Bíblia diz que ele chegou nesse lugar e teve que dormir, porque era noite, não tinha como andar à noite. Pegou uma pedra e dormiu. E pegou no sono e teve um sonho. E nesse sonho Deus se revela a ele num sonho. E Deus lhe faz promessas, Deus se revela a ele. E ele acorda do sonho. Mas qual é a reação de Jacó quando acorda de um sonho que Deus promete lhe abençoar? Vejam bem o contexto. Ele está sozinho, ele está com todos os seus desconfortos, ele está vivendo tudo o que acabamos de falar, e agora Deus vem e se revela a ele num sonho, e ele acorda desse sonho. Mas ele agora se sente desconfortável sabendo que Deus estava naquele lugar. Primeiro ele diz, eu não sabia que Deus está nesse lugar. E agora que eu sei que Deus está nesse lugar, eu estou com medo. Quantas pessoas
Hoje tem o desconforto de saberem que estão diante de Deus. Quantas pessoas sentam aí onde você senta e muitas vezes se sentem desconfortáveis com a palavra que é pregada. Se sentem desconfortável com o que os seus ouvidos ouvem. Deus ministrando, Deus falando, Deus se revelando. E eles se sentem desconfortáveis. Eles não se sentem bem. Alguma coisa os incomoda. Alguns têm até medo de que alguma coisa seja revelada. Alguns até sentam bem lá atrás. Espero que não seja o seu caso. Porque penso, se eu sentar bem longe, talvez Deus não me veja. Eu me lembro que quando nós éramos jovens, naquela época, nós vivíamos um tempo. Era um tempo diferente de hoje. E Deus usava muitos pastores com palavras de revelação, profecia, essas coisas. Então eu me lembro que guri sempre é arteiro, né? Então já pensou se o homem revela, se o homem diz assim, o que tu aprontou no final de semana passado? Então a gente sempre sentava atrás. E eu me lembro que fizemos um encontro de jovens em Santo Anjo. E a nossa igreja foi, os jovens daqui foram, e eram os jovens de todo o estado. E a gente dormia na casa de outras pessoas, de irmãos da igreja. E eu, meu irmão, se eu não me engano, o Alcindo e mais um rapaz da igreja, que não está hoje conosco, fomos dormir numa casa de uma pessoa muito longe. E o café era na igreja. Só que antes do café tinha 1 hora de oração de joelho. O que a gente fez? A gente acordou tarde. E a gente dizendo assim, vamos fazer o seguinte, o café tem que ser na igreja. Não vamos perder café, porque podemos não gostar de oração, mas de comer, adolescente gostar. Vamos dar um nó aqui, para quando nós chegar lá, a oração está terminando, já terminou, está quase terminando. E a gente deu um nó, fomos caminhando. Quando chegamos, ainda estava aquela gritaria, aquela oração toda. E eu me lembro como se fosse hoje, assim. Entramos e era no porão da igreja. E tinha todas as mesas de madeira assim para a gente tomar o café. E o pessoal tudo ajoelhado em volta das mesas, das cadeiras, dos bancos. E os pastores orando pela gurizada. Eu me lembro que nós chegamos e eu disse, estão orando ainda. Eu andei acho que uns 4 passos assim. E cheguei na primeira mesa e me ajoelhei. E botei a cabeça para baixo da mesa assim e olhava por baixo assim. Eu disse, vai terminar logo. E tu sabe que quando eu vejo assim, vivendo 2 passos, 2 pernas caminhando para o meu lado, eu disse, ai Jesus. Daí tudo isso aqui que Jacó sentiu, já sentiu desconforto. Não, Deus, tu não vai fazer isso comigo. Não vai revelar o que eu estava pensando. Né? E Deus vem, o homem de Deus vem. Mas graças a Deus que Deus fez exatamente o que fez com Jacó. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. E disse que estava colocando na minha mão um cajado e que abriria uma porta, que eu deveria entrar por ela. E Deus só me abençoou. Mas eu me senti desconfortável. Por quê? Por que a gente às vezes se sente desconfortável diante de Deus? Talvez por todas essas coisas, todos esses desconfortos que eu tenho falado. Talvez você se sinta desconfortável diante de Deus por não conhecê-lo. Por não entender e compreender o que Ele quer para a sua vida. Talvez você se sinta desconfortável porque você não entende, não compreende como Ele realmente é. Talvez você se sinta desconfortável porque muitas vezes você não consegue se perceber do jeito que Deus te percebe. Você não consegue ver o que Deus vê na sua vida. Porque nós temos uma tendência muito grande de aceitarmos a nossa humanidade, a nossa estrutura, de como somos falhos, simplesmente na cabeça, mas no coração não. Então quando a nossa natureza se manifesta, as nossas características se revelam, a gente diz, como alguém vai amar um cara como eu? Como Deus pode se importar com alguém como eu? Então nos sentimos desconfortáveis diante das nossas limitações. E a gente então acaba reagindo de uma forma errada. A gente acaba reagindo de uma forma totalmente equivocada. E foi o caso de Jacó. Deus vem, se revela a ele, mas ele quando acorda, ele se sente desconfortável por Deus ter uma promessa para ele.
Qual tem sido o seu travesseiro de pedra? O que tem sido desconfortável na sua vida? Na sua alma? Jesus veio e Jesus quer aliviar o seu desconforto. Jesus veio e quer aliviar o nosso desconforto. Por isso que Jesus disse assim: tomem sobre vocês o meu jugo. Eu quero que vocês tomem o meu jugo sobre vocês e vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão achar o quê? Descanso para a sua alma. Jesus quer trazer conforto ao seu coração. Gente, já basta uma vida desconfortável nesse mundo quebrado. Já basta vivermos um mundo onde existe a realidade da doença, do desemprego, da crise, dos problemas, dessa política que leva o mundo desse jeito. E agora você ainda viver desconfortável no seu coração, na sua alma, no seu mundo interior. Isso é tolice. Jesus nos chamou para vivermos uma vida que o nosso interior esteja em paz, apesar de todo o exterior. Do que a vida fez conosco, do que as pessoas fizeram conosco, é possível viver uma vida de conforto, de paz, de serenidade no interior, no coração, na alma, na mente. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Se você, assim como Jacó, se sente sem família, sem alguém que se importe, que lhe ame, Deus, através de Jesus Cristo, te convida a nascer de novo na família do Pai, a ser adotado na família de Deus e poder estar e fazer parte dessa família e de chamar papai, paizinho. Deus está querendo que você entenda que Ele nos chama para fazermos parte da família dEle. E Ele chegou a dizer, mesmo que fosse possível uma mãe se esquecer do filho que mama. Nessas férias, vocês imaginam 9 netos, porque o Davi não nasceu ainda, 9 netos. Desde o Benjamin de 4 meses até a Nina de 9 anos. E se tem uma coisa que eu disse para ele, ano que vem, nós vamos tirar 15 dias com a família e 1 semana para esquecer da família. Só eu e tu. Porque eu até disse para os meus filhos, vocês têm que investir no futuro musical dos filhos de vocês, porque tem uma goela. Deve, olha, se cantar que nem chora e grita. Mas o Benjamin só parava, tinha uma hora e passava no colo de todo mundo, porque a Priscila chegava uma hora que ela dizia assim, alguém me ajuda, porque o Benjamin só queria mamar. E eu digo para vocês, não tem como esquecer um guri berrando daquele jeito. Mas Deus disse assim, mesmo que fosse possível uma mãe esquecer do filho que mama, eu não esqueceria de você. Por isso, se você hoje está vivendo o desconforto de se sentir sozinho, de não ter alguém que lhe ame, que se importe, você está desconectado da sua família, ou talvez você já não tenha mais seus pais, as pessoas que você ama, Deus te chama para nascer na família de Deus. Talvez você esteja vivendo o desconforto de não ter um rumo para a sua vida e você já bateu com a cabeça na parede aqui, ali e lá, e parece que nada dá certo na sua vida. Jesus promete rumo, direção. Deus tem um propósito para a sua vida. Você nasceu no coração de Deus, na mente de Deus. Existem pais involuntários, mas não existe crianças que nasceram sem serem desejadas, porque todas nasceram da vontade de Deus. Então você tem um propósito na sua vida.
E conhecer o propósito de Deus para a sua vida é a melhor e maior coisa que você pode fazer. Porque enquanto você não conhecer o propósito, a direção, aquilo que Deus quer para a sua vida, isso vai trazer prejuízo em todas as áreas da sua vida. Acabei de falar de que é algo que aconteceu há quase 50 anos atrás, quando eu era um adolescente, e Deus me deu um rumo, Deus me deu uma causa, Deus me deu uma vocação, Deus me deu algo para o que viver e gastar a minha vida, e eu tenho feito isso todos esses anos. E se eu voltasse atrás lá naqueles dias, eu disse, foi a melhor coisa que aconteceu, quando eu conheci a Deus e o seu propósito para a minha vida. Talvez você esteja enfrentando o desconforto da culpa. Porque você pisou, nós pisamos na bola, nós erramos. Errar é conosco mesmo. Mas Jesus oferece alívio, perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as coisas. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que retém nunca prosperará. Gente, Jesus é o cara que olhou para aquela mulher adúltera, que estava na iminência de ser apedrejada, e diz, mulher, eu não te condeno. Não precisa viver com medo de levar uma pedrada, mas vai. E não peques mais. Esse é o nosso Deus. Por que viver embaixo da culpa? Por que viver com medo de que está embaixo do tapete venha para fora? Por que viver com medo de que alguém pegue o nosso celular? Que alguém tenha uma câmera escondido? Que alguém ouviu, alguém viu? Que alguma coisa de um mundo de cá se encontrou com o mundo de lá? Por que viver assim? Mesmo que o mundo tenha te rotulado, mesmo que o mundo diga que você não faz parte do padrão estabelecido, Deus te ama e te fez exatamente do jeitinho que você é. Deus fez você do jeitinho que você é. Por isso, você é singular, você é único. Já falei inúmeras vezes aqui, Deus me fez com uma forma maior do que a de vocês tudo. E houve um tempo que eu achei que ele tinha errado, mas depois descobri que ele acertou na mosca. Deus decidiu, Deus sonhou com você. Ele conhece a sua vida, então não precisa mais viver com o desconforto de você não se encaixar no padrão, no modelo da sociedade, da cultura, das pessoas que te cercam. Porque Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida com sentido, com propósito. Por isso, Deus quer ser o seu melhor amigo. Era o que Ele fez com Jacó. Só que Jacó levou ainda 20 anos para entender isso. Jacó levou 20 anos para compreender o que Deus se revelou a ele num sonho, até que Deus mudou Jacó no vale de Jaboque, e mudou até o seu nome de Jacó, que era o enganador, o tramposo, para Israel, o príncipe de Deus. Por isso Deus está querendo que você tenha a sua vida livre de todo e qualquer desconforto na alma, no coração. Pode até ter um desconforto físico, pode até ter uma situação desconfortável, pode até passar por uma situação ruim, mas o seu interior, a sua alma, a sua mente vão estar em paz, porque o jugo do Senhor é leve e nós encontramos nele descanso para a nossa alma. Por isso eu quero encerrar dizendo a você: Deus não espera que sejamos perfeitos. Deus não deseja que você seja perfeito. Mas Ele quer, Ele insiste que você seja absolutamente sincero no que você quer para a sua vida. Do que você deseja em relação ao relacionamento com Ele. Que Deus nos dê graça e que eu e você não vivamos mais com a nossa alma e o nosso coração o desconforto, porque Deus nos chamou
para vivermos em descanso na nossa alma e paz no nosso mundo interior. Depende de uma escolha, de uma entrega, de um confessar, de um se arrepender, de um se abrir e de um aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Fique em pé. Feche seus olhos, colha a sua cabeça. Talvez as coisas com você estejam bem em tantas áreas. É como uma viagem de avião que eu fiz com a minha esposa e ela se sentou na janela. E nós não estávamos na saída de emergência. E a pessoa que sentou na frente do meu banco reclinou o banco. E eu digo para vocês, a Eliane olhando pela janela e dizendo, olha como é lindo, olha aquilo outro. E eu não tinha vontade de olhar nada, porque o meu joelho, as minhas pernas já estavam ficando dormentes. Eu estava totalmente desconfortável. Talvez, às vezes você se pegue pensando por que você tem esses sentimentos, essas angústias, esses medos, essas ansiedades, essas frustrações. Porque talvez em algumas dessas áreas, como Jacó, você ainda não encontrou descanso na sua alma. Porque talvez você ainda está querendo que aquilo que você perdeu na sua família, aquilo que o mundo fez com você, você fez, mude a sua realidade interior hoje. Mas Jesus está dizendo, tomem sobre vocês, escolha, decida, levante a sua mão e pegue, se aproprie, tome posse do meu jugo. E daí você vai encontrar descanso para a sua alma. E se nessa manhã você precisa de descanso, de um conforto de Deus em alguma área da sua vida, no seu coração, você pode falar com Ele agora. Ele está nesse lugar e você não precisa estar com medo. Ele está nesse lugar e você não precisa temer. Ele está nesse lugar e quer te abençoar. Ele está nesse lugar e tem um propósito para a sua vida, como tinha com Jacó e como tinha comigo. E se você quer hoje falar com Ele, eu quero orar com você. Coloque a sua mão sobre o seu coração, aí onde você está. E eu gostaria que você, pode ser só no seu coração, só na sua mente. Você vai dizer, Deus, eu reconheço que tem algo apertado, algo desconfortável, algo que vira e mexe e eu me pego pensando, sentindo, mas eu quero ser liberto. Me ajuda, acrescenta a minha fé. E eu quero ouvir a tua voz agora, eu não quero ouvir a voz do inimigo, nem a do meu coração, mas eu quero esse descanso, eu preciso desse descanso, em nome de Jesus. Pai, eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e como Jacó, Pai, muitas vezes nós carregamos tantos desconfortos no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, mas em nome de Jesus eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus ilumine, que o Espírito Santo de Deus revele, que o Espírito Santo de Deus liberte agora o teu filho e a tua filha de tudo o que prende, que escraviza, que sufoca, que desconforta a sua alma, o seu coração. Nós fomos chamados, nós fomos levados a uma vida de liberdade, de paz, de serenidade, em nome de Jesus. E que agora cada um dos teus filhos e das tuas filhas, em todas as áreas da sua vida, encontrem descanso. Descanso para a sua alma, mesmo que o mundo exterior esteja ruindo, mesmo que os ventos assoprem, mesmo que 1000 caem à direita, 10.000 à nossa esquerda, nós permaneceremos firmes, nós permaneceremos estáveis, nós permaneceremos em paz, porque o nosso coração e a nossa alma estão no Senhor, aleluia.
Então te revela, te mostra, porque isso não são palavras, isso não são gestos humanos, mas é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então muito obrigado, porque tu ouve, tu cuida de nós, em todos os detalhes e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Viva, descanse nisso. Se apegue à palavra de Deus, e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Meus queridos, só reforçando, domingo que vem o nosso culto de ceia, às 10, às 18 e às 20. E o sábado da liderança, 9 horas da manhã. E a nossa assembleia extraordinária. Esteja presente se você é membro da igreja. Deus abençoe, uma boa semana a todos vocês, na graça e na paz. Olá, tudo bem? Eu sou o Ivan e você acabou de assistir a uma mensagem da Igreja Batista Filadélfia de Canoas. Nós somos uma família feliz e amiga e eu quero te convidar a nos conhecer melhor, a interagir conosco através de uma das várias atividades semanais e totalmente online que nós dispomos. Nelas, você poderá conhecer novas pessoas, orar umas pelas outras e aprender mais sobre Jesus e como viver melhor nessa época tão desafiadora em que estamos. Para fazer isso, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na tela ou no link da descrição. Lá você pode entrar em Sou Novo Aqui e preencher o formulário e nós vamos entrar em contato com você. Viu só como é fácil? E lembre-se de curtir e compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você conhece para que a vida delas também seja impactada. Aguardo o teu contato e até logo!